Você está programando sua mente para o fracasso sem perceber. Joseph Murphy. E se eu dissesse que talvez você nunca tenha sido o verdadeiro responsável pelos resultados que está vivendo hoje? Parece uma afirmação absurda. Mas Joseph Murphy acreditava que milhões de pessoas passam a vida inteira obedecendo a uma programação mental criada anos antes, sem sequer perceber. E o mais assustador é que, neste exato momento, sua mente pode estar sabotando suas decisões, seus relacionamentos e até sua prosperidade. Nos próximos minutos, você vai descobrir como identificar essa programação invisível, e por que entender esse princípio pode mudar completamente a maneira como você enxerga sua própria vida. Parte 1. O erro invisível que está programando sua vida. Imagine duas pessoas. As duas nasceram em famílias parecidas. Estudaram em escolas semelhantes. Enfrentaram dificuldades, perderam oportunidades e ouviram muitas vezes que precisariam trabalhar duro para conquistar alguma coisa. Passaram anos seguindo caminhos quase idênticos. Mas, algum tempo depois, algo curioso aconteceu. Enquanto uma delas começou a construir uma vida que antes parecia impossível, a outra permaneceu presa aos mesmos problemas, às mesmas preocupações e aos mesmos limites. A pergunta é inevitável. O que realmente mudou? Foi sorte? Foi inteligência? Foi dinheiro? Ou existia alguma diferença invisível que ninguém conseguia enxergar? Essa mesma pergunta acompanhou milhares de pessoas durante décadas. E foi justamente tentando responder a ela que Joseph Murphy dedicou boa parte de seus estudos sobre o funcionamento da mente humana. Segundo Murphy, existe uma força silenciosa que influencia nossas escolhas, nossos hábitos e a maneira como reagimos às circunstâncias da vida. O problema é que a maioria das pessoas passa anos tentando mudar apenas aquilo que consegue ver. Mudam de emprego. Mudam de cidade. Mudam de relacionamento. Mudam de rotina. Mas continuam levando consigo o mesmo padrão interno. E quando o padrão não muda, os resultados costumam voltar ao mesmo lugar. Agora eu quero que você pense com sinceridade. Quantas vezes você decidiu começar uma nova fase? Talvez um novo projeto. Talvez cuidar mais da saúde. Talvez organizar melhor suas finanças. Talvez realizar um sonho antigo. Nos primeiros dias tudo parecia possível. A motivação era grande. A energia estava alta. Mas, pouco tempo depois, alguma coisa começou a acontecer. Você adiou uma tarefa. Depois outra. Começou a duvidar. Perdeu o entusiasmo. Quando percebeu, estava novamente vivendo exatamente como antes. Se isso já aconteceu com você, saiba que essa experiência é muito mais comum do que parece. Joseph Murphy acreditava que o subconsciente exerce uma influência profunda sobre nossos comportamentos automáticos. Em outras palavras, não basta desejar uma mudança. É preciso trabalhar os padrões internos que sustentam nossas ações. Pense em um piloto automático. Quando você entra em um carro pela primeira vez, precisa prestar atenção em cada movimento. Depois de muito tempo dirigindo, vários gestos acontecem quase sem esforço consciente. Com a mente acontece algo parecido. Muitos dos nossos pensamentos e reações são resultado de padrões construídos ao longo dos anos. Isso significa que, muitas vezes, não estamos escolhendo conscientemente a forma como reagimos. Estamos repetindo. Repetindo ideias. Repetindo interpretações. Repetindo hábitos. Repetindo maneiras de enxergar a nós mesmos. Agora imagine outra situação. Todos os dias, uma pessoa acorda dizendo para si mesma: isso é difícil. Eu nunca termino o que começo. Talvez eu não seja capaz.
Mesmo que ela não perceba, essas frases podem influenciar a forma como interpreta os desafios e as decisões que toma ao longo do tempo. Por outro lado, outra pessoa decide observar conscientemente seus pensamentos e substituí-los por mensagens mais construtivas e alinhadas aos seus objetivos. Ela não muda sua vida da noite para o dia, mas muda a direção. E direção, repetida durante muito tempo, costuma produzir destinos diferentes. Talvez seja exatamente aqui que muitas pessoas se confundem. Elas procuram uma técnica milagrosa, um segredo escondido, uma solução instantânea. Mas Joseph Murphy insistia em um princípio simples. O subconsciente responde principalmente ao que é aceito com convicção e repetido de forma consistente. Isso não significa que basta repetir frases para que tudo aconteça automaticamente. Significa que nossas crenças influenciam nosso comportamento, nossas escolhas e a maneira como aproveitamos as oportunidades. E isso pode mudar profundamente o rumo de uma vida. Quero contar uma história. Carlos sempre dizia que queria abrir seu próprio negócio. Falava nisso havia anos. Lia livros, assistia vídeos, fazia cursos. Mas, sempre que surgia uma oportunidade, aparecia também um pensamento. E se eu fracassar? Sem perceber, esse pensamento o fazia adiar decisões importantes. Meses viravam anos, até que um dia ele encontrou uma frase atribuída a Joseph Murphy que o fez refletir profundamente. Mude suas crenças, e você começará a mudar sua experiência. Naquele momento, Carlos percebeu que passava mais tempo alimentando o medo do que preparando sua ação. Ele decidiu fazer algo diferente. Em vez de apenas consumir conhecimento, começou a observar os próprios padrões. Escreveu seus objetivos. Criou pequenos hábitos diários. Passou a substituir pensamentos automáticos de incapacidade por perguntas mais úteis. Como posso aprender com este desafio? Os resultados não apareceram em uma semana, nem em um mês. Mas, pouco a pouco, seu comportamento mudou. E foi justamente esse comportamento diferente que abriu novas possibilidades. Essa história ilustra um ponto importante. Mudanças profundas normalmente começam de dentro para fora, mas se consolidam por meio das ações repetidas no mundo real. Agora eu gostaria que você refletisse sobre uma pergunta. Se nada mudasse em sua forma de pensar durante os próximos 12 meses, sua vida seguiria exatamente na direção que você deseja? Não responda rapidamente. Pense. Porque essa talvez seja uma das perguntas mais importantes que alguém pode fazer a si mesmo. Nos próximos minutos, vamos explorar um dos conceitos mais conhecidos de Joseph Murphy e entender por que tantas pessoas permanecem presas aos mesmos ciclos, mesmo desejando sinceramente uma vida diferente. E talvez a resposta não esteja nas circunstâncias. Talvez ela esteja na maneira silenciosa como sua mente interpreta cada experiência antes mesmo que você perceba. Parte 2. A programação invisível que define o seu futuro. Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas. E talvez ela seja muito mais importante do que qualquer técnica de manifestação, afirmação ou visualização. A pergunta é simples. Quem está realmente no controle da sua vida? Antes de responder, pense por um instante. Quando algo dá errado, qual é o primeiro pensamento que surge na sua mente? Quando aparece uma oportunidade inesperada, você sente entusiasmo ou medo? Quando alguém conquista algo que você deseja, você sente inspiração ou acredita que aquilo nunca acontecerá com você? Essas respostas parecem pequenas, mas Joseph Murphy acreditava que são justamente esses pensamentos automáticos que revelam o conteúdo mais profundo do subconsciente. E é aqui que a história de Carlos começa a ganhar um novo significado. Durante anos, ele acreditou que seu maior problema era a falta de dinheiro. Depois pensou que era a falta de contatos. Mais tarde culpou a economia. Em seguida,
Acreditou que simplesmente havia chegado tarde demais. Cada explicação parecia fazer sentido, mas nenhuma mudava sua realidade. Até que um dia aconteceu algo inesperado. Enquanto organizava antigos documentos, encontrou um caderno onde havia escrito seus objetivos 5 anos antes. Ao ler aquelas páginas, levou um choque. Os sonhos eram praticamente os mesmos. Mudar de vida. Ter liberdade financeira. Abrir seu negócio. Viajar com a família. Ajudar os pais. Tudo continuava exatamente igual, mas havia algo ainda mais impressionante. Ao lado de cada objetivo existiam pequenas anotações feitas por ele mesmo. Talvez eu não consiga. Isso parece difícil. Quem sou eu para alcançar isso? Foi naquele instante que Carlos percebeu algo desconfortável. Durante anos, ele dizia que queria crescer. Mas, silenciosamente, repetia mensagens que reforçavam o medo de crescer. Você já viveu algo parecido? Talvez não escrevendo em um caderno, mas dentro da própria mente. Desejando uma mudança enquanto uma voz interior insistia em dizer que aquilo era impossível. Essa contradição consome uma enorme quantidade de energia emocional, porque o cérebro recebe 2 mensagens diferentes ao mesmo tempo. Uma aponta para o futuro. A outra tenta manter tudo exatamente como está. Joseph Murphy escrevia que o subconsciente aceita aquilo que é profundamente acreditado. Por isso, mudar apenas as palavras nem sempre é suficiente. É preciso trabalhar também as convicções que sustentam essas palavras. Imagine um jardineiro. Todos os dias ele planta sementes novas, mas nunca remove as ervas daninhas que já ocupam o terreno. O que acontecerá depois de alguns meses? As sementes terão dificuldade para crescer, não porque sejam ruins, mas porque o solo continua dominado por aquilo que já estava ali. Murphy utilizava com frequência a metáfora da mente como um jardim. Os pensamentos cultivados diariamente influenciam aquilo que tende a florescer em nossa experiência. Agora pense na sua rotina. Logo ao acordar, qual é a primeira informação que entra na sua mente? Você pega o celular, lê notícias negativas. Começa o dia lembrando de problemas. Ou reserva alguns minutos para direcionar conscientemente sua atenção. Pode parecer um detalhe, mas pequenos hábitos repetidos durante anos constroem padrões extremamente fortes. A psicologia moderna também mostra que nossa atenção influencia aquilo que percebemos e valorizamos no ambiente. Quando estamos focados apenas em dificuldades, tendemos a notar mais sinais que confirmam essa visão. Isso não significa que os problemas deixem de existir. Significa apenas que nosso foco altera a forma como interpretamos a realidade. Foi exatamente isso que começou a mudar na vida de Carlos. Em vez de iniciar o dia pensando em tudo o que faltava, ele passou a fazer uma pergunta diferente. O que posso fazer hoje que me aproxime um pouco mais do meu objetivo? Perceba a diferença. Antes, sua mente procurava justificativas. Agora ela começava a procurar possibilidades. Essa mudança não resolveu todos os seus desafios, mas transformou completamente sua postura diante deles. E postura gera comportamento. Comportamento gera decisões. Decisões repetidas moldam resultados. Talvez você esteja esperando uma transformação gigantesca. Algo que aconteça de uma vez, mas a maioria das mudanças profundas começa quase invisível. Uma decisão. Um pensamento diferente. Uma pequena ação repetida. É exatamente por isso que tantas pessoas abandonam seus objetivos cedo demais. Elas esperam uma recompensa imediata. Quando ela não aparece, concluem que nada está funcionando. No entanto, imagine um bambu. Durante muito tempo, parece que nada acontece. As raízes crescem silenciosamente sob a terra. Quem observa apenas a superfície acredita que não existe progresso.
Mas, quando a estrutura subterrânea está pronta, o crescimento acelera. Muitas mudanças internas seguem uma lógica semelhante. Primeiro muda a percepção. Depois muda o comportamento. Só então começam a aparecer resultados mais visíveis. Joseph Murphy insistia que a transformação interior precede a transformação exterior. Não como uma fórmula mágica, mas porque nossas crenças influenciam nossas escolhas diárias. Agora deixe-me fazer uma pergunta. Se duas pessoas enfrentassem exatamente o mesmo problema hoje, elas reagiriam da mesma maneira? Provavelmente não. Uma poderia enxergar um obstáculo definitivo. Outra poderia enxergar uma oportunidade de aprendizado. O acontecimento é o mesmo. A interpretação é diferente. E essa interpretação influencia tudo o que acontece em seguida. É por isso que Murphy dedicava tanta atenção ao mundo interior. Ele acreditava que a maneira como pensamos, sentimos e interpretamos nossas experiências cria uma base, sobre a qual nossas ações são construídas. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Não basta alimentar pensamentos positivos durante alguns minutos e passar o restante do dia reforçando medo, culpa e incapacidade. O subconsciente é moldado principalmente pela repetição consistente. É semelhante ao aprendizado de um instrumento musical. Ninguém se torna excelente praticando apenas uma vez. A evolução acontece pela constância. E talvez seja exatamente aí que muitas pessoas interrompam o próprio crescimento. Elas procuram intensidade, quando, na verdade, precisam de continuidade. Agora imagine como seria sua vida se, durante um ano inteiro, você repetisse diariamente pequenas ações alinhadas ao tipo de pessoa que deseja se tornar. Como você falaria? Como tomaria decisões? Como enfrentaria os desafios? Como reagiria aos fracassos? Essas perguntas parecem simples, mas elas escondem uma verdade profunda. Antes de construir uma nova realidade, muitas vezes precisamos construir uma nova maneira de responder à realidade que já existe. E existe um conceito atribuído a Joseph Murphy que pode mudar completamente a forma como você entende esse processo. É justamente esse conceito que a maioria das pessoas ignora. Quando você compreendê-lo, perceberá por que tantas tentativas de mudança fracassam antes mesmo de começarem. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. Parte 3. A crença que muda tudo. Existe um momento na vida em que quase todas as pessoas chegam à mesma conclusão. Elas dizem: eu já tentei de tudo. Mas será que realmente tentaram? Ou apenas repetiram estratégias diferentes carregando exatamente a mesma maneira de pensar? Essa pergunta pode parecer desconfortável, mas ela pode explicar por que algumas mudanças nunca acontecem. Joseph Murphy escrevia que o subconsciente não responde apenas aos desejos conscientes. Segundo ele, aquilo que aceitamos como verdadeiro em nosso íntimo exerce uma influência profunda sobre nossas atitudes e expectativas. Pense nisso por um instante. Imagine uma pessoa que deseja prosperar. Ela faz cursos, lê livros, assiste vídeos, planeja o futuro. Mas, sempre que precisa tomar uma decisão importante, surge um pensamento silencioso. Talvez isso não seja para mim. Esse pensamento pode durar apenas alguns segundos. Mesmo assim, ele influencia a decisão. A decisão influencia a ação. A ação influencia o resultado. E o resultado reforça novamente a crença inicial. Percebe como um ciclo pode se formar? Foi exatamente esse ciclo que Carlos começou a enxergar. Durante muito tempo, ele acreditava que seu problema era a falta de oportunidades. Mas, quando passou a observar suas próprias escolhas, percebeu algo surpreendente. As oportunidades apareciam.
O que mudava era sua maneira de reagir a elas. Sempre havia uma justificativa para esperar mais um pouco. Mais um curso. Mais um livro. Mais uma preparação. Até que um dia compreendeu uma frase que mudou completamente sua perspectiva. Não era a falta de confiança que impedia a ação. Era a falta de ação que alimentava a falta de confiança. Essa ideia transformou completamente sua maneira de pensar. Porque ele percebeu que estava esperando sentir segurança absoluta antes de agir. E talvez você também tenha feito isso alguma vez. Esperar o momento perfeito. Esperar sentir coragem. Esperar desaparecer o medo. Mas existe um detalhe curioso. O medo raramente desaparece antes da primeira ação. Na maioria das vezes, ele começa a diminuir depois que damos o primeiro passo. É exatamente por isso que Joseph Murphy enfatizava tanto a importância de alimentar imagens mentais construtivas. Não porque imaginar substitua agir, mas porque a maneira como imaginamos nosso futuro influencia a disposição para agir em direção a ele. Imagine um arquiteto. Antes de construir uma casa, ele cria um projeto. O projeto não constrói a casa, mas orienta cada etapa da construção. Murphy via a imaginação de forma semelhante. Ela funciona como um mapa. Entretanto, o mapa não leva ninguém ao destino. É preciso caminhar. Agora faça uma experiência mental. Feche os olhos por alguns segundos. Imagine que você acorda exatamente um ano a partir de hoje. Tudo aquilo que você decidiu construir começou a dar resultados. Você desenvolveu hábitos melhores, concluiu projetos importantes, aprendeu novas habilidades. Sua maneira de lidar com desafios mudou. Observe essa cena. Como você anda? Como conversa? Como reage diante dos problemas? Como trata as pessoas? Agora faça outra pergunta. O que essa versão futura de você começou a fazer que a versão atual ainda adia? Talvez essa seja uma das perguntas mais poderosas deste vídeo, porque ela muda completamente o foco. Em vez de perguntar, como posso ter sucesso? Você começa a perguntar, como pensa e age a pessoa que quero me tornar? Joseph Murphy acreditava que mudanças consistentes começam pela transformação interior. Mas essa transformação não acontece apenas por repetir frases. Ela acontece quando novas convicções começam a orientar novas escolhas. Foi isso que Carlos decidiu experimentar. Todos os dias, antes de iniciar o trabalho, ele escrevia 3 perguntas. Qual é a decisão mais importante que posso tomar hoje? Qual atitude representa a pessoa que desejo me tornar? O que posso aprender mesmo se as coisas não saírem como espero? No início, parecia um exercício simples. Mas poucas semanas depois, percebeu algo curioso. Ele já não reagia da mesma forma diante dos obstáculos. Antes, um problema encerrava o dia. Agora, um problema iniciava uma busca por soluções. A situação externa continuava desafiadora. O que havia mudado era sua interpretação. Interpretações diferentes produzem respostas diferentes. Talvez seja exatamente isso que muitas pessoas ignoram. Elas acreditam que mudar significa esperar um grande acontecimento, quando, na realidade, a verdadeira mudança costuma aparecer primeiro na maneira como pensamos, depois na forma como falamos, depois na maneira como decidimos, e somente mais tarde nos resultados. É como observar o nascer do sol. Primeiro o horizonte começa a clarear. Só depois o sol aparece completamente. As grandes transformações interiores seguem um ritmo parecido. Elas anunciam sua chegada muito antes de se tornarem visíveis. Agora deixe-me contar outra pequena história. Uma senhora procurou um jardineiro porque acreditava que suas plantas nunca floresciam.
Ela comprava sementes de qualidade. Regava todos os dias. Colocava adubo. Mesmo assim, nada acontecia. Depois de observar o jardim durante alguns minutos, o jardineiro fez apenas uma pergunta. Há quanto tempo a senhora troca a terra destes vasos? Ela respondeu. Nunca. As sementes eram novas, mas o solo permanecia o mesmo. Murphy utilizava frequentemente a metáfora do solo para representar o subconsciente. A ideia central é simples. Aquilo que cultivamos repetidamente tende a influenciar o que cresce em nossa experiência. Por isso, mudar apenas objetivos pode não ser suficiente. Às vezes, precisamos renovar o terreno onde esses objetivos serão cultivados. E existe outro detalhe importante. Nem toda voz que surge em nossa mente representa um fato. Algumas são apenas interpretações construídas ao longo da vida. A psicologia moderna mostra que pensamentos automáticos nem sempre descrevem a realidade com precisão. Eles podem refletir hábitos mentais, experiências passadas ou expectativas. Quando começamos a questioná-los, abrimos espaço para respostas mais equilibradas. Talvez você tenha percebido isso em algum momento. Às vezes pensamos, eu nunca consigo. Mas basta olhar para trás para lembrar de várias situações em que conseguimos superar desafios. O pensamento parecia verdadeiro, mas não era completo. É aqui que começa uma transformação profunda. Quando deixamos de aceitar automaticamente cada pensamento que aparece e passamos a examiná-lo com consciência. Joseph Murphy convidava seus leitores a alimentar deliberadamente pensamentos alinhados com paz, confiança e propósito. Não como uma negação das dificuldades, mas como uma escolha consciente sobre aquilo que desejavam fortalecer. Agora imagine como seria sua vida se, durante os próximos meses, você escolhesse conscientemente quais pensamentos alimentar, quais hábitos reforçar, quais palavras repetir, quais atitudes cultivar. Talvez os resultados não apareçam imediatamente, mas uma coisa começará a mudar desde o primeiro dia. Você deixará de viver apenas reagindo às circunstâncias e começará a participar ativamente da construção do seu próprio caminho. Mas existe um obstáculo que quase sempre aparece justamente quando alguém decide mudar. É silencioso. Parece inofensivo. E já fez milhares de pessoas desistirem exatamente quando estavam começando a evoluir. Na próxima parte, vamos descobrir qual é esse obstáculo e por que aprender a enfrentá-lo pode ser a diferença entre abandonar um sonho ou finalmente transformar sua realidade. Parte 4. O inimigo silencioso que faz a maioria desistir. Existe um momento que separa praticamente todas as pessoas em dois grupos. O primeiro grupo continua caminhando. O segundo desiste. Curiosamente, essa diferença quase nunca acontece por causa da inteligência, da idade, do dinheiro ou da sorte. Ela acontece por causa da maneira como cada pessoa interpreta o primeiro grande obstáculo. Pense em uma criança aprendendo a andar. Ela cai. Levanta. Cai novamente. Tenta outra vez. Se ela interpretasse cada queda como uma prova de que nasceu incapaz, provavelmente nunca aprenderia a caminhar. Mas ela faz exatamente o contrário. A queda faz parte do processo. Ela não define sua identidade. Ela apenas mostra que ainda está aprendendo. Agora faça uma pergunta sincera a si mesmo. Quando você enfrenta um fracasso, o que ele significa para você? Significa que você falhou? Ou significa que ainda está aprendendo? Essa pequena diferença muda completamente o futuro de uma pessoa. Joseph Murphy acreditava que o subconsciente tende a aceitar aquilo que repetimos com convicção. Se alguém transforma um erro em uma identidade, eu sou incapaz, eu sempre fracasso, essa narrativa pode influenciar suas próximas decisões.
Mas existe outra possibilidade. Interpretar o erro como informação, como aprendizado, como ajuste de rota. Essa mudança parece pequena. Na prática, ela transforma completamente a maneira como enfrentamos a vida. Foi exatamente isso que aconteceu com Carlos. Depois de alguns meses colocando em prática seus novos hábitos, surgiu a oportunidade que ele esperava havia anos. Um amigo o convidou para participar de um pequeno projeto. Era exatamente o tipo de oportunidade que ele sempre dizia desejar. Mas, na noite anterior à reunião, aquela velha voz voltou. E se der errado? E se eu perder dinheiro? E se descobrirem que eu não sou bom o bastante? Durante alguns minutos, ele quase desistiu. Era como se duas versões dele estivessem conversando. Uma dizia: "Você mudou." A outra insistia: "Você continua sendo a mesma pessoa." Talvez você conheça essa sensação, porque sempre que tentamos mudar, nossa mente tende a buscar aquilo que é familiar. Não porque o familiar seja melhor, mas porque é conhecido. A mudança exige energia, exige adaptação, exige enfrentar o desconhecido. E o cérebro humano costuma preferir aquilo que já conhece. Foi então que Carlos lembrou de uma frase inspirada nos ensinamentos de Joseph Murphy. Alimente diariamente a imagem da pessoa que deseja se tornar. Ele respirou fundo, pegou um papel e escreveu apenas uma pergunta. Se eu já fosse a pessoa que desejo me tornar, o que faria amanhã? A resposta veio imediatamente. Iria à reunião. No dia seguinte, ele compareceu. Não porque o medo tivesse desaparecido, mas porque decidiu que não permitiria que o medo tomasse decisões por ele. Esse foi um dos dias mais importantes de sua vida. Não porque ficou rico naquele momento. Não porque tudo deu certo imediatamente. Mas porque, pela primeira vez em muitos anos, sua identidade começou a mudar. Ele deixou de agir como alguém que esperava confiança para agir, e começou a agir como alguém que construía confiança através das próprias ações. Esse é um princípio observado também na psicologia comportamental. Pequenas ações repetidas podem fortalecer a percepção de capacidade ao longo do tempo. Não é a ausência de medo que produz crescimento. Muitas vezes, é o enfrentamento gradual dos desafios que desenvolve confiança. Agora imagine duas sementes. Uma permanece guardada em uma gaveta. Está protegida. Nunca enfrenta vento. Nunca enfrenta chuva. Nunca corre riscos. A outra é colocada na terra. Enfrenta tempestades, dias de calor intenso, noites frias, mas continua crescendo. Qual delas terá a oportunidade de se transformar em uma árvore? A resposta parece óbvia. Mesmo assim, muitas pessoas passam anos tentando proteger seus sonhos de qualquer risco. E, sem perceber, acabam impedindo que esses sonhos cresçam. Joseph Murphy escrevia que a fé verdadeira não é apenas acreditar que algo é possível. É agir de forma coerente com essa convicção. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre desejo e decisão. Desejar é imaginar um futuro diferente. Decidir é começar a construir esse futuro com as atitudes disponíveis hoje. Talvez você esteja esperando o momento perfeito. Mas existe uma pergunta que pode mudar completamente sua perspectiva. E se esse momento nunca chegar? E se a coragem que você espera só aparecer depois do primeiro passo? Pense em quantas oportunidades já passaram pela sua vida. Pessoas que você poderia ter conhecido. Projetos que poderia ter iniciado. Ideias que poderiam ter sido desenvolvidas. Agora imagine onde estaria hoje se tivesse começado apenas um pequeno passo todos os dias. Essa reflexão não serve para gerar culpa. Serve para mostrar algo libertador. O passado não pode ser alterado, mas o padrão que constrói o futuro pode. E isso começa exatamente agora. Não amanhã.
Não na próxima segunda-feira. Não quando tudo estiver perfeito. Agora. Antes de continuarmos, quero convidar você para uma pequena reflexão. Se este vídeo está fazendo sentido para você, escreva nos comentários uma frase simples. Hoje eu escolho construir novos padrões. Não porque escrever essa frase tenha algum poder especial, mas porque transformar uma decisão em palavras pode reforçar seu compromisso pessoal com a mudança. Enquanto você pensa nisso, existe uma revelação ainda mais profunda. Uma ideia que Joseph Murphy repetia de diferentes formas em seus livros e palestras. Ela explica por que algumas pessoas parecem encontrar oportunidades em todos os lugares, enquanto outras enxergam apenas obstáculos. Essa não é uma questão de sorte. É uma questão de percepção. E quando você compreender esse princípio, perceberá que talvez o maior limite da sua vida nunca tenha sido o mundo ao seu redor. Talvez ele tenha sido a história que você contava para si mesmo todos os dias. É exatamente essa história que vamos transformar na última parte deste documentário. Parte 5. A história que você conta a si mesmo define a direção da sua vida. Imagine que você está diante de duas portas. As duas parecem levar a caminhos completamente diferentes. Na primeira está escrito: continue vivendo exatamente como sempre viveu. Na segunda, comece a construir uma nova versão de si mesmo. À primeira vista, a escolha parece óbvia. Quase todo mundo diria que escolheria a segunda porta. Mas existe uma verdade silenciosa. Todos os dias fazemos essa escolha através das nossas ações, dos nossos pensamentos e das histórias que repetimos para nós mesmos. Não é uma decisão tomada uma única vez. É uma decisão renovada diariamente. Foi exatamente isso que Carlos compreendeu meses depois daquela primeira reunião. Seu negócio ainda estava longe de ser perfeito. Alguns projetos deram certo. Outros fracassaram. Houve clientes que desistiram. Planos que precisaram ser refeitos. Momentos em que ele voltou a sentir medo. Mas havia uma diferença fundamental. Antes, cada dificuldade confirmava a ideia de que ele não era capaz. Agora, cada dificuldade era vista como parte do processo de crescimento. Essa mudança de interpretação transformou completamente sua maneira de viver. Porque ele deixou de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começou a perguntar: o que esta situação está tentando me ensinar? Perceba como apenas uma pergunta pode mudar completamente o rumo de uma conversa interna. E essa conversa acontece todos os dias, mesmo quando você não percebe. Joseph Murphy escreveu inúmeras vezes que o subconsciente responde às impressões que cultivamos com maior frequência. Por isso, não basta desejar uma vida diferente ocasionalmente. É necessário desenvolver, com constância, pensamentos, emoções e atitudes coerentes com a pessoa que desejamos nos tornar. Isso não significa ignorar os problemas, nem fingir que tudo está bem. Significa escolher conscientemente qual história terá mais força dentro de você. Imagine dois navegadores enfrentando exatamente a mesma tempestade. Os ventos são iguais, as ondas são iguais, o céu é o mesmo. A diferença está na maneira como cada um utiliza o leme. Na vida acontece algo parecido. Nem sempre podemos controlar aquilo que acontece ao nosso redor, mas podemos desenvolver a maneira como respondemos ao que acontece. E, muitas vezes, é justamente essa resposta que muda completamente o resultado final. Agora quero convidar você para fazer um exercício simples. Não precisa de nenhum equipamento. Não precisa de nenhum curso. Não precisa esperar a próxima segunda-feira. Apenas responda mentalmente. Qual é a frase que você mais repete para si mesmo quando enfrenta um desafio? Talvez seja: isso nunca dá certo. Ou:
Eu sempre estrago tudo. Ou ainda, não nasci para isso. Agora imagine substituir essa narrativa por outra mais construtiva e realista. Em vez de dizer, eu nunca consigo, experimente perguntar, o que ainda preciso aprender? Em vez de afirmar, é impossível, pergunte, qual é o primeiro passo possível? Essas mudanças podem parecer pequenas, mas pequenas mudanças repetidas diariamente constroem novos caminhos. Foi exatamente isso que aconteceu com Carlos. Um ano depois, ele voltou a abrir o mesmo caderno que havia encontrado no início desta história. Os objetivos continuavam escritos. Mas, dessa vez, muitas páginas estavam preenchidas com ações realizadas. Alguns sonhos já haviam sido alcançados. Outros ainda estavam em construção. E havia uma frase escrita na última página que resumiu toda a sua jornada. Minha vida começou a mudar quando parei de esperar que o mundo mudasse primeiro. Talvez essa também seja a maior mensagem de Joseph Murphy. Não a promessa de que tudo acontecerá automaticamente, mas o convite para assumir responsabilidade pela maneira como alimentamos nossa mente e pelas ações que escolhemos repetir todos os dias. Porque pensamentos influenciam emoções. Emoções influenciam decisões. Decisões influenciam hábitos. E hábitos, repetidos durante muito tempo, constroem destinos. Agora olhe novamente para sua própria vida. Pense na pessoa que você deseja ser daqui a 5 anos. Como ela fala? Como reage diante das dificuldades? Como trata as outras pessoas? Como administra o próprio tempo? Como enfrenta o medo? Talvez você descubra algo importante. Essa versão futura não será construída em um único grande momento. Ela será construída pelas pequenas escolhas feitas ainda hoje. Pela decisão de aprender. Pela decisão de continuar. Pela decisão de agir mesmo sem garantias absolutas. Porque existe uma diferença enorme entre esperar que a vida mude e participar conscientemente dessa mudança. E essa diferença começa dentro da mente. Antes de encerrarmos, quero propor um pequeno compromisso. Se este vídeo fez você refletir sobre sua própria maneira de pensar, escreva nos comentários. Hoje eu escolho escrever uma nova história. Não porque essa frase, sozinha, transformará sua realidade, mas porque declarar uma intenção pode marcar o início de uma mudança consciente e inspirar outras pessoas que estão vivendo desafios semelhantes. Se você gosta de conteúdos que unem os ensinamentos de Joseph Murphy, psicologia, hábitos e desenvolvimento pessoal com uma abordagem prática e reflexiva, inscreva-se no canal. A cada novo vídeo, nossa proposta é explorar ideias que ajudem você a compreender melhor sua mente e transformar conhecimento em ação. Lembre-se de uma última reflexão. A maioria das pessoas passa a vida tentando mudar as circunstâncias. Poucas dedicam tempo para transformar a maneira como interpretam essas circunstâncias. E, muitas vezes, é exatamente nessa diferença que um novo destino começa. Porque o futuro não é construído apenas pelas oportunidades que encontramos. Ele também é moldado pela pessoa que escolhemos nos tornar enquanto caminhamos até elas. Obrigado por assistir até aqui. E nunca se esqueça desta ideia. Toda grande transformação começa de forma invisível. Primeiro muda a maneira como você pensa. Depois muda a maneira como você age. E, com o tempo, o mundo começa a responder a essa nova direção. Nos vemos no próximo vídeo.